Já já a gente fala sobre o Ceará mais uma vez. Agora deixa eu só trazer uma notinha, antes da gente ir para o intervalo, que Dorival Júnior, ex-técnico de seleção brasileira, ex-técnico do Ceará, atual técnico do Corinthians, ele pede redução de jogadores, ou pelo menos alerta, né? Sobre a redução de jogadores estrangeiros no Brasil. Vamos ao argumento dele aqui. O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, defendeu uma restrição à presença de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro e usou a Itália como exemplo de uma maior abertura, que uma maior abertura pode penalizar uma geração e fazer o Brasil pagar preço altíssimo, nas palavras dele. O regulamento do Campeonato Brasileiro, que tem 131 estrangeiros inscritos na edição de 2026, permite que cada time relacione até 9 atletas de fora do país por partida. O Corinthians tem atualmente 6 jogadores de outras nacionalidades, contando o marroquino Labiad, ainda não regularizado. Vamos às palavras aqui do Dorival. Eu também acho que está na hora de intervirmos em relação ao número de estrangeiros em cada equipe brasileira. Nós estamos penalizando uma geração e futuramente pagaremos um preço muito alto. Nós não estamos percebendo isso acontecer. A Itália pagou um preço altíssimo em 2 Copas do Mundo, tendo dificuldade muito grande de classificação nesta terceira, comentou o treinador corintiano em entrevista coletiva após a vitória por 1-0 sobre o Atlético Paranaense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês veem o Luan no início do programa já disse que discorda. Forte. Mas você vê algum sentido nessa cobrança? De fato tem razão o Dorival ou exagerou? Como é, Tom? Em partes ele tem razão e em partes ele não tem razão. Por quê? Para você fazer esse tipo de afirmação, você precisa se embasar num estudo empírico muito forte. Sim. Porque você simplesmente citar a Itália pelo retrospecto recente, eu acho muito vago. Porém, é pertinente o que ele diz. Né? É uma percepção, né? É uma percepção. A Inglaterra, quando forma a Premier League, né? Pelo menos até o ano 2015, 2016, a Inglaterra passou por um problema muito grave geracional. De geração mesmo. Voltou a ter protagonismo. E de uns 10 anos para cá, ela voltou a retomar esse trabalho geracional dentro da base. Por quê? A Premier League, os clubes contratavam os atletas de outros países muito jovens e os atletas faziam sua base na Premier League. Isso citando o exemplo de uma grande liga que é referência para o mundo inteiro. É maior hoje, né? Então, tem que ser feito um estudo empírico para saber se isso está acontecendo. Nossas categorias de base, elas são predominantemente formadas por quem? São jogadores brasileiros? São jogadores estrangeiros? Nesse momento, brasileiros. Então, mas já tem estrangeiros. Tem alguns estrangeiros, Isso. Mas muito pouco, né? Pingadinho. Então, acho que por esse aspecto, acho que nesse curto, médio prazo que o Dorival tenta trazer dentro da entrevista coletiva, eu acho que não cabe, cai por terra. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a preocupação dele, né? A Itália sofreu com isso também, ele tem certa razão, mas a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado, se foi isso. Se foi somente isso que aconteceu, né? Você tem que fazer um trabalho geracional. A percepção que eu tenho é que não foi isso, mas eu não tenho essa certeza. Assim como ele não tem um estudo empírico para poder fazer essa afirmação. Então, eu concordo em maior parte com o Luan, em alguma questão com o Dorival que a gente tem que ter atenção. A gente tem que estar sempre atento na nossa formação da casa, nossa formação dentro das nossas categorias de base. Se a nossa formação de base ela está bem preservada, porque nós estamos revelando jogadores. E muitos, não são poucos. Muitos atletas jovens estão indo para fora e atletas que muitas vezes nem passam por aqui e já saem que a gente nem sabe. Então eu acho que Dorival... Ele é muito conservador, né? Na própria seleção brasileira. Sim. Eu acho que o que freou o bom trabalho dele também foi esse conservadorismo, esse excesso de ufanismo, de olhar somente para dentro do nosso país, sendo que, infelizmente, quer onde ou não, o melhor futebol está na Europa. E quem se destaca na Europa tem que ser contratado. O cara que se destaca na Europa, ele é 1000 vezes melhor do cara que se destaca aqui no Brasil. Cara, esse papo vai muito de encontro a... Não, a seleção brasileira não pode ter um treinador estrangeiro. Também. Por que não? Por que tem não? Tem um treinador bom. Porque a gente ganhou 5 Copas com o treinador brasileiro e perdemos 16 com o treinador brasileiro também, mano. Isso não é... Você trazer o treinador bom, exatamente. Cara, assim, a Itália teve esse problema todo porque o trabalho na Itália é ruim. O trabalho da seleção italiana é horroroso.
É o trabalho da seleção italiana. E não pode pegar Se o como esse trabalho nos exemplo. clubes são ruins, não. Pô, pois é, assim. E a Inglaterra é o melhor exemplo, cara. A Inglaterra teve um jogo há 2 temporadas que o Liverpool é um time inglês. Não teve um inglês dentro de campo. Foram os 11 titulares de outras nacionalidades. Então, assim, não é um problema. Isso não é um problema, o limite de estrangeiros. Ele tá falando isso porque tem pouco estrangeiro. Se ele tivesse uns 9, 8, 10 estrangeiros, não sei se ele ia falar a mesma coisa. Mas, assim, cara, é uma ideia muito conservadora mesmo, porque é importante essa troca de cultura, de você trazer um jogador de fora pra cá, pro cara entender outra cultura e você aprende outras coisas também. A gente fica muito no nosso mundinho aqui. Não, o Brasil tem 5 Copas do Mundo, então nós só sabemos tudo. Não sabemos não, cara. A gente parou no tempo. Foi 2002 a última Copa. E vamos lembrar, assim, que o fato de ter muitos estrangeiros nos clubes não é assim, porque a gente acha bonito contratar estrangeiro. Não, os caras são bons, né? Não, é a questão da qualidade e é o preço Também. também. É mais barato. Por que aqui inflacionaram do jeito que inflacionou? Hoje qualquer jogador meia boca, pé de rato, como disse o Neto, quer 200 mil, 300 mil de salário. Letreca. Por isso que vão buscar em outros centros. E o problema da categoria, eu entendo a preocupação, porque é uma preocupação justa. Você tem que revelar mais jogadores. Mas o problema está na nossa categoria de base, a gente não faz o processo direito. Aí é o ponto que ele acerta. É. Tem E a gente vive batendo aqui nos 2 principais clubes que a gente tem, Ceará e Fortaleza. O processo de transição para o profissional é muito ruim, toda vez. Então, assim, tá começando a melhorar agora. Vamos ver nessa temporada, né? Alguns nomes dos 2 lados. Mas, cara, o processo que a gente faz é sempre muito ruim. E, pô, estamos deixando de revelar jogador. Não estamos, cara. Você pega o Champions League lá, todo ano solta um número lá. Qual é o país que tem mais jogadores da Champions League? O Brasil tá disparado, mano. A gente tem brasileiro pra caramba jogando no alto nível, mano. É o maior clube do mundo, né? Não, Os mas protagonistas são brasileiros. Rodrigo, Vinícius, o Hendrick tava lá agora. E aí saiu Militão. e agora é do no Lyon. Lyon. Cara, assim, a gente tem talento nos melhores clubes do mundo. Não é esse o problema. Não é como alguns anos atrás, né? Que antigamente era Ronaldo Não, Fenômeno. é que é outro Não era nível, um dos né? principais, era o principal. Era o dos times, principal, né? é. Ronaldo tinha Real Madrid, Ronaldo Fenômeno. Barcelona. Aí tinha o Roberto Carlos. Aí ia pro Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Na Inter tinha um Tinha Adriano. protagonistas, né? Em várias No equipes. Milan tinha o Caramba, Kaká. Kaká. Cafu. uma É que, tipo assim, eu acho que a gente teve essa queda, evidentemente, porque não dá pra comparar hoje o Vinícius Júnior com o Ronaldo Fenômeno. Não tem condição. Mas também teve o crescimento deles lá, né? A seleção inglesa é muito forte. Tem bons nomes em Portugal também da melhor geração. França. Então, Espanha, França. Estão sempre revelando muito, né? Então, melhorou muito os caras lá também. Então, Agora é difícil. interessante, você falou da seleção inglesa, né? Se perguntar a qualquer garoto, a qualquer brasileiro, é capaz de conhecer mais jogadores da seleção inglesa do que da Pois seleção é. brasileira. Verdade. Porque você tá Né? muito acompanhando, né? O Harry Kane hoje... O Hendrick é fã do Bob Charlton. Bob Charlton. Essa aí foi demais. Essa aí foi demais. Vamos pro intervalo com essa, pelo amor